E eu hoje estou com a missão de trazer uma palavra do Senhor para vocês, amém? Vocês estão comigo? Estão todo mundo alegre, feliz? O sol chegou, gente. Glória a Deus! Amém! Eu estou feliz porque eu adoro o sol. Eu vim de uma região, eu costumo dizer, toda vez que eu subo aqui, todo mundo sabe, né, de onde que eu sou lá do Goiás, do estado do Goiás, e depois eu mudei para Mato Grosso, e é um lugar muito quente, então eu gosto de calor, gente. O frio me deixa deprimido, o frio me deixa, às vezes, um pouco de cabeça baixa, e eu adoro quando chega o calor, né, porque me renova as energias, e eu hoje queria trazer uma palavra para você, que no começo ela pode até parecer um pouco difícil de digerir, mas a gente precisa aprender com a palavra do Senhor, que Ele tem transformação para a gente, Ele tem mudança de vida, Ele tem mudança de comportamento, e não existem limitações humanas que nós temos, que possam nos impedir de avançar para aquilo que o Senhor quer. Então a gente tem que aprender com a palavra do Senhor, que o Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida. Cutuca o irmão do lado aí e fala: Senhor, tem um propósito para você. Então, pode falar para ele, então, para de dar desculpa. Não coloca desculpa nas suas limitações, não coloca desculpa, porque a gente é cheio de mania, e a gente quer colocar desculpa para tudo. Eu não faço por isso, eu não faço por aquilo. E hoje a gente vai falar a respeito de um homem que foi usado pelo Senhor, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 12, Jeremias, um profeta chorão. Qualquer coincidência comigo é só coincidência, tá, irmãos? E eu gosto muito de Jeremias, mas não é porque ele era chorão não, gente, também é por isso. Quem me conhece, quem anda mais perto, sabe que eu choro, e eu choro mesmo, eu não tenho vergonha de chorar na presença do Senhor, irmão. É tão bom chorar na presença do Senhor. Esse lugar é o melhor lugar para nós nos derramarmos e debruçarmos, e aí a gente entra naquele lugar, e a gente às vezes tem vergonha. Mas se eu chorar, o que o amigo do lado vai pensar? Se eu chorar, o que o irmão do lado vai pensar? Vai pensar que eu estou passando por algum momento de dificuldade, irmão? Ou que eu estou em pecado? Se eu me derramar, se eu me ajoelhar, se eu me jogar no chão, o que as pessoas ao redor vão pensar? Mas sabe de uma coisa? Quando a gente recebe a presença do Senhor em nosso coração, e a gente não consegue se conter, e a gente se debruça em lágrimas, em choro, e aí vira aquela cena horrível, né? É choro com ranho e tudo misturado, mas a gente não está preocupado, ou não deveria estar, porque a presença do Senhor é o que nos enche, o que nos completa. Então eu gosto de Jeremias, porque ele é um homem que foi usado pelo Senhor para trazer uma visão daquilo que o Senhor queria para aquela geração, mas era um homem limitado naquilo que humanamente a gente pode falar. Era um homem que a palavra vai dizer, e aí eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, Jeremias capítulo 1, do verso 4, do verso 4 até o verso 12. Eu o conheci, o Senhor deu-me esta mensagem: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei, o nomeei, para ser meu profeta nas nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou eu capaz de falar em teu nome, porque eu sou jovem demais. O Senhor respondeu: não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu te enviar, e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois eu estarei com você, e eu o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a boca de Jeremias. A palavra começa dizendo a respeito de um homem que tinha suas limitações, que se achava incapaz de levar a palavra do Senhor, porque ele era muito jovem. Senhor, eu sou muito jovem. Senhor, como que eu vou trazer aquilo que o Senhor quer para esse povo, para essa geração,
se eu ainda sou tão jovem? Como que o povo vai me escutar se eu ainda sou tão jovem? Deixa eu falar uma coisa para você, quando o Senhor chama, Ele é que é responsável por nos enviar, não importa a nossa estação, não importa as nossas limitações. E a palavra, quando começa a falar com Jeremias, fala: eu, o Senhor, te falo, ou te chamo, ou eu, o Senhor, te dou essa mensagem, em algumas traduções. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com esse texto de Jeremias, é que o Senhor ainda se comunica conosco. Agora, como que o Senhor se comunica? Como que Ele fala ao nosso coração? Como que Ele traz verdades ao nosso coração? O Senhor hoje, Ele pode usar várias formas para falar ao nosso coração, para trazer um entendimento daquilo que Ele quer para mim e para você. Uma delas é na própria palavra do Senhor. E eu creio que essa é uma das ferramentas mais poderosas que o Senhor pode usar para falar ao nosso coração. Eu creio em profecia, eu creio que o Senhor pode levantar homens e mulheres para falar ao nosso coração, ou para testificar aquilo que o Senhor já está trazendo ao nosso coração. Eu creio que o Senhor fala no meio da sua igreja, eu creio que o Senhor fala por meio da natureza, por meio da sua criação, e o Senhor se comunica. Mas deixa eu falar uma coisa para você, aquilo que o Senhor tem para você individualmente, não adianta você ficar procurando em outra pessoa para poder ter uma revelação dos céus, irmão. Abre a palavra, abre a Bíblia, vai para o teu quarto. A palavra diz que quando você quer buscar o Senhor, você entra no seu quarto e lá em secreto você o busca. Então busca na palavra. Você quer profecia? Busca a palavra, se derrama na palavra. O Senhor vai falar com você, Ele vai se derramar, Ele vai trazer verdades ao seu coração, para todas as coisas, para tudo aquilo que você precisa. O Senhor tem verdades. Eu queria ler um versículo que está lá em Salmos, Salmos capítulo 1, Salmos 1, Salmos capítulo 1, você quer uma profecia? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você quer uma profecia? Que não se detém em caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E o resultado é esse, versículo 3, é como uma árvore plantada junto a ribeiro, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, prospera. Irmão, você precisa de uma palavra do Senhor, você precisa que o Senhor fale ao seu coração, vai para a palavra, vai para aquilo que transforma vidas. O Senhor continua falando, e aqui para Jeremias não foi diferente, o Senhor quer se comunicar. O problema é que a gente está tão distraído com tanta coisa ao redor, tem tanta coisa falando mais alto do que a voz do Senhor aos seus ouvidos, que por muitas vezes você deixa de ouvir aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor quer trazer verdades e com a comunicação ao seu coração daquilo que Ele quer, e aí a gente não entende a nossa identidade, e muito menos o nosso propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Jeremias. Deus queria implantar nele uma identidade, só que para isso ele precisava ouvir a voz do Senhor. E para mim e para você, por que vai ser diferente? Deus tem um propósito para você, Deus tem algo lindo e maravilhoso para você, só que você está disposto a ouvir e fazer e cumprir e a obedecer aquilo que o Senhor tem para você? E a gente está num mês onde a gente está falando sobre família, e não tem como eu falar de Jeremias e falar desse profeta e não entender que se o Senhor tem um propósito para minha casa, para minha família, para minha geração, eu preciso aprender a ouvir o Senhor, porque se eu não aprender a ouvir aquilo que o Senhor tem para mim, irmão, como é que eu vou saber para onde que eu vou? Essa semana eu ouvi algo muito interessante, que eu nunca tinha parado para perceber. Quando a gente vai fazer uma busca no GPS, existe lá aquela bolinha que a gente marca, para a gente saber onde que a gente está, e a gente coloca o endereço. O GPS já sabe onde que está o endereço que a gente vai,
Mas o que ele precisa fazer? Saber aonde você está, para que você possa chegar ao seu destino. E com o Senhor é a mesma coisa. Para você conhecer o seu destino, primeiro você precisa conhecer aquilo que o Senhor tem para você. Para você ir para onde você deseja ir, ou para onde o Senhor está te direcionando, primeiro você precisa reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e falar: Pai, a minha vida é sua, eu sou totalmente dependente do Senhor, então que não sejam as minhas escolhas, que não seja apenas as minhas vontades, mas que seja a vontade do Senhor, cumprindo, me dirigindo, me direcionando, me apontando as escolhas, para que eu não erre, porque a gente erra, irmão. Quando a gente quer fazer as coisas da força do nosso braço, a gente erra. E na nossa família, se a gente não buscar o Senhor para dirigir aquilo que o Senhor tem para nós, a gente vai errar como pai, como mãe, como filho, e vai sobrar para os filhos também aqui. A gente erra. Então por isso que a gente precisa aprender a buscar o Senhor, e aprender, saber para onde que o Senhor quer nos levar, qual o propósito que Ele quer nos levar, mas a gente primeiro precisa saber quem é o Senhor para a gente, ou o que nós somos para o Senhor. Quem é o Tiago para o Senhor? Para mim eu sei quem eu sou o Tiago, para minha esposa eu sei, para minha mãe que está aqui, que veio me visitar, depois de 5 anos, minha mãe está aqui comigo, com a minha irmã, 5 anos que eu não vejo a minha mãe, mas ela está aqui, ela conhece o filho. Mas e para o Senhor? Quem eu sou? E você? Quem você é? Quando o Senhor olha dos céus, porque a palavra diz que Ele se debruça e contempla a sua criação, e nós somos a criação. Eu gosto muito do livro de Jó, quando o Senhor fala que Ele está lá junto com os anjos, e do nada aparece Satanás, é uma reunião dos santos, e do nada aparece o capiroto, e aí o Senhor, cheio de ego, e está lá vendo meu servo Jó, homem íntegro e reto. Retidão é um caráter de um homem íntegro. Retidão é a ação de uma pessoa com integridade no seu interior. E quem somos nós quando o Senhor olha dos céus? Será que nós somos essas pessoas que o Senhor tem prazer, e Ele enxerga, e Ele olha? Então, o primeiro passo é: o Senhor ainda fala, e se a gente quer descobrir as verdades que nós temos para fazer nessa vida, ou os caminhos que nós temos que seguir, a gente vai ter que aprender a ouvir a voz do Senhor. Você vai ter que aprender a ouvir o Senhor, irmão. Ah, Tiago, está difícil. Irmão, dá seus pulos. Eu vou falar igual eu falo para os meninos aqui, para os jovens. Dá seus pulos. Você precisa aprender a ouvir o Senhor. Nós estamos lendo um livro com os meninos, e é 21 dias de jejum e meditação. E todo dia é um capítulo. E esse livro é tão interessante que ele nos ensina a respeito, não apenas do jejum, mas do tempo com o Senhor. Porque o jejum, como a gente já sabe, a gente já pratica muito bem na nossa igreja, toda semana, é se abster de comer. Só que, quando a gente se abstém de comer, a gente não precisa só fazer uma dieta. O jejum não é só uma dieta, mas ela é um tempo de comunhão. Então, se você vai tirar lá um tempo para jantar, para almoçar, agora você vai tirar esse tempo de 1 hora que você gastava orando, buscando a Deus, porque de nada adianta fazer jejum e não meditar no Senhor, não buscar Ele, vira uma dieta. E dieta é só você abrir o Instagram e pesquisar, tem um monte de tipo de dieta lá para você fazer. Mas buscar a palavra do Senhor é isso que a gente precisa, para poder saber aquilo que o Senhor tem para nós. Então Ele ainda fala, Ele ainda quer falar ao nosso coração, e a gente vive numa geração onde o propósito na nossa vida está tão banalizado que as pessoas às vezes não sabem para onde ir, nem onde estão, quanto mais para onde vão. Tiago, eu não sei meu propósito. Tiago, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei o que eu quero para os próximos 2 anos, 5 anos, 20 anos, eu não sei. Então vai buscar o Senhor, Ele tem direção, Ele tem a palavra, Ele tem aquilo que você precisa, e Ele sabe o melhor, porque a palavra diz que os nossos planos são bons, mas os planos do Senhor
são infinitamente melhores. Irmão, não tem aquele plano que você pensa, que você calcula, que você contrata alguém para te ajudar a fazer um plano, e você fala, esse plano é infalível, Tiago. Eu contratei a melhor pessoa para me dar consultoria. Ai, pai, mal ele sabe que o Senhor tem planos muito melhores. O Senhor tem o melhor para você, para sua casa, para sua família. Basta você buscar Ele de todo o coração e Ele vai se revelar a você. A gente vive uma geração, e agora eu vou trazer um dado para você aqui que me assustou. E está lá no SNS 24. Você sabia que 12% da população de Portugal, ela sofre com depressão? Não, 12%. 1 a cada 10 sofre de depressão. E esses números, eles vão até mais. 3 a cada 10 já sofreram de algum ataque de pânico, de ansiedade, de depressão. E eu não estou aqui menosprezando isso. Eu entendo e eu sei que é algo que precisa ser tratado, que é algo que precisa ser cuidado com o máximo de rigor possível. Mas uma das armas de Satanás é prender a gente para que a gente não conheça o nosso propósito. E quando a gente fala a respeito de um homem que chorava na presença do Senhor, a gente precisa entender que algumas pessoas que estão num quadro de depressão tão grande, elas não choram mais. Elas não têm mais a sensibilidade para chorar ou para se derramar na presença do Senhor, e ela fica frustrada, não avança, ela não consegue avançar para aquilo que o Senhor tem para ela, ou nem na vida pessoal, nem profissional, nem ministerial, em nada. A depressão é uma arma que Satanás está usando nesse tempo, nesse século, para parar você, para parar a sua igreja. E a gente, como atalaias do Senhor, a gente precisa voltar para a palavra do Senhor. Buscar ajuda, sim, é importante, mas a palavra do Senhor vai renovar a nossa fé, vai nos garantir que Ele é conosco, que nada nos faltará, que Ele nos guarda, Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, Ele está à nossa frente, Ele batalha, Ele peleja por nós. A palavra do Senhor tem profecias maravilhosas para a sua casa, para a sua família, então se apega à palavra. Ah, Tiago, está difícil, eu sei. Mas a gente precisa voltar para a palavra, voltar para aquilo que transforma vidas hoje. A palavra do Senhor, ela tem mudança de vida para mim e para você, irmão. Ela tem transformação e renovo diário para mim e para você. E Jeremias era um homem limitado. Eu acho que por isso que ele chorava tanto. Porque ele olhava para a sua limitação e aí ele falava, pai, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar para esse povo que está vindo alguém aí e vai haver um exílio? Porque isso era uma das profecias que estava sobre ele. Como é que eu vou dar condição e palavras de esperança para um povo que está cativo? Como, Senhor? E aí ele olhava para as limitações dele e ele chorava. E ele se derramava, se debruçava no Senhor e trazendo a verdade daquilo que o Senhor tem. E vamos continuar o texto, olha só o que diz. Versículo 6. Eu sou jovem demais para isso. Bom, a gente, como eu disse no começo, a gente quer dar desculpa para tudo. A gente quer dar desculpa, porque eu sou muito novo, ou porque eu sou muito velho. Tiago, já passou meu tempo. Não, deixa para os mais novos. Aí os mais novos, não, deixa para os mais velhos. Bom, a gente vai fazer 4 anos de igreja? 4 anos de igreja. Nós vamos fazer esse ano 4 anos de igreja alcance aqui em Portugal. E se acredita que ainda existem algumas pessoas que congregam nessa casa que não ainda se voluntariaram para algo ou para fazer algo. E às vezes não entra na minha cabeça como alguém que foi transformado pelo Senhor, alguém que recebeu o dom da vida, não tem a capacidade às vezes de cooperar como corpo. E aqui não é uma palavra de peso, irmão, às vezes é só um alerta para você se manter e entender que você precisa fazer parte desse corpo.
e cooperar uns com os outros, porque isso é ser corpo. Mas a gente dá desculpa: Tiago, eu trabalho demais. Tiago, eu sou jovem demais. Tiago, eu tenho uma família muito grande. Irmão, eu venho cultuar com a minha filha desde bebezinha. Minha filha estava com 2 meses de idade, eu estava aqui, sentado aqui no banco, eu estava lá na técnica servindo. Então, filho não é uma limitação, ou não deve ser uma limitação, pelo contrário, é isso que eu faço, é isso que eu quero que ela me veja servindo com amor, com graça aos irmãos, com amor, com graça à igreja, para que quando ela chegue no tempo dela, ela faça com amor, com dedicação, não apenas para me agradar, mas para agradar o Senhor que fez tudo por ela, porque o Senhor não entregou algo que estava no canto para a gente, irmão. O Senhor entregou o seu melhor. Jesus Cristo era o melhor que existia para o Pai, e Ele não voltou atrás, porque se Ele tivesse voltado atrás, irmão, nós estávamos fulminados, não dava para nós não, mas Ele foi até o fim, por mim e por você, e se Ele precisasse de fazer de novo, Ele faria, porque o amor dEle é maior, o amor dEle é grandioso. E a palavra de Jeremias diz que o Senhor o escolheu, na onde? No ventre, irmão. Tiago, é que você não sabe a família que eu vim, você não sabe de onde que eu vim, você não sabe como é que foi o meu contexto de vida. Irmão, a gente tem desculpa para tudo, a gente tem desculpa na ponta da língua. Mas se eu fizesse, precisava fazer tal coisa, né? Na igreja, na sociedade, né? A minha vizinha está precisando, faz. Por que você não é esse agente de transformação? Não, mas não é minha responsabilidade, é a ação social que tem que fazer isso. Não é minha responsabilidade, é o governo que tem que fazer. A gente dá desculpa e não faz aquilo que a gente foi chamado para fazer. Jeremias foi escolhido antes do ventre, foi escolhido lá quando a mãe dele estava grávida, e a palavra começa a dizer que o Senhor escolheu ele, porque ele precisava ser um profeta das nações, e o Senhor te escolheu. Tiago, a minha família não me queria, eu fui um erro para minha casa, eu fui um erro para minha família, e você carrega esse peso até hoje, você carrega esse peso de mediocridade, de inferioridade, porque alguém um dia falou para você, ou lançou uma palavra sobre a sua vida, que você não era querido, você não era amado, e você não era desejado. Deixa eu te falar, o Senhor te conhece, do ventre da sua mãe, e por mais que você possa ter sido rejeitado, não amado, existe um Deus que te ama, e te escolheu, Ele te escolheu. A gente dá desculpa por muitas coisas, e eu não estou inferiorizando isso, irmão, entenda, mas existe um Deus maior do que todas essas coisas. A minha mãe está aqui, perdeu a mãe, tinha 9, 10, 11 anos de idade, tinha tudo para ser uma pessoa totalmente, ou ir para os caminhos errados, mas não, batalhou, venceu, conquistou, é uma batalhadora, uma vencedora, e eu não estou falando isso porque ela está aqui não, mas ela sabe disso, ela escolheu, podia ter se limitado, a gente pode se limitar, basta a gente entrar uma palavra de Satanás no nosso ouvido e gravar no nosso coração, e ali ficar, e a gente parar, não, eu não sou, eu não sou capaz, e como Jeremias, não pai, como é que eu vou fazer? Eu sou jovem demais. A gente é mestre em dar desculpa, mas deixa eu te falar, o Senhor, Ele vai usar as pessoas mais improváveis dessa terra para fazer aquilo que Ele quer. Nós somos improváveis. Gente, você acha que não tem ninguém melhor nessa igreja para pregar hoje do que eu? Tem! Muito mais eloquente, conhecedor muito mais da palavra de Deus. A gente tem uma igreja que foi fundada por um homem que, meu Deus do céu, eu aprendi 10 versículos, o homem sabe a Bíblia
Cole Salteado, nosso pastor. É um homem temente a Deus, que medita na palavra, conhecedor da palavra. Mas nós somos os improváveis, os pequeninos. Davi era o menor da sua casa, o mais improvável. Mas Deus os escolheu, com todas as suas limitações, imperfeições, o Senhor o escolheu. E você acha que Deus não vai te escolher para uma missão nessa terra? Você acha que Deus vai te deixar de fora? Deus vai te usar nesse tempo, nessa geração, para fazer aquilo que Ele quer. Mas você vai ter que aprender a ouvir a voz dEle. E não se apegue nas limitações. Não se apegue nas suas dores, por mais legítimas que elas sejam. Mas o Senhor tem algo melhor para você, para que você viva a plenitude do Senhor nessa terra, para que você possa partilhar com outros daquilo que o Senhor fez em você e através de você. Porque eu creio que a palavra do Senhor, ela nos transforma, para nos ajudar a transformar, a levar a palavra para outros. O rio que flui em nós não pode parar em nós. Nós não podemos ser uma barragem daquilo que o Senhor tem para fazer. Então esse rio que flui em nós precisa alcançar todo mundo ao nosso redor, irmão. Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na onde você estiver, nos seus vizinhos, o Senhor precisa alcançar. E o que a gente está fazendo? Está dando desculpa. Está dando desculpa porque, não tem que ser eu, Thiago. Não, vai lá o pastor, vai lá o facilitador, vai lá o diácono, vai sobrar até para os diáconos. A gente precisa aprender com o Senhor que Ele nos capacita, Ele tira de nós todo medo, tudo aquilo que nos impede de avançar para aquilo que Ele tem para nós. Josué, capítulo 1, versículo 3. Josué, capítulo 1, versículo 3. Olha só. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todos os lugares onde pisarem os pés. O seu território se estenderá dos desertos do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar, o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. A palavra de Deus falando para um homem que era fazedor de tijolo. Príncipe era Moisés. Moisés foi criado no tempo de Faraó para ser rei, para ser príncipe. Então ele aprendeu a guerrear, ele aprendeu a lutar, ele era um homem de batalha. E em certo momento, quem que Deus levanta para batalhar? O fazedor de tijolo, Josué. Fazia tijolo lá para construir as pirâmides, junto com a sua família. Mas a palavra de Deus falou: Moisés morreu. E agora? Você acha que Josué não estava com medo? Você acha que Josué não tinha receio? E quando você olha para o seu futuro, você tem medo, receio, desespero? Tiago do céu, essa semana tem uma luta para vencer. Irmão, se eu for partilhar as minhas com você aqui, nós vamos chorar junto. Mas sabe, a palavra de Deus continua falando a Josué: como eu estive com Moisés, assim eu estarei com você, eu nunca o deixarei e nem o abandonarei. Irmão, a sua luta pode ser difícil, as suas batalhas podem ser aos seus olhos impossíveis, mas você tem um Deus que te escolheu no ventre da sua mãe. Antes de você estar aqui hoje, Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha te separado, Ele já tinha te trazido para perto dEle. Você é escolhido, amado, desejado por um Pai que nunca nos abandonou, e vai continuar conosco, não importa a luta, não importa a circunstância. Jesus está num barco, junto com os discípulos, e uma tempestade veio, e os discípulos com medo.
amedrontados, é isso que a palavra diz. Eles estavam com medo e amedrontados. E Jesus estava o quê? Dormindo. Sabe, irmão, quando a gente está com o Senhor, o barco pode chacoalhar, as ondas podem vir, o mar pode estar revolto, mas o Senhor está conosco e Ele vai nos conduzir a um lugar de águas serenas. Pode estar tudo virado, pode o mundo estar contra você, e a gente vai ver na palavra, Jeremias teve hora que todo mundo estava contra o coitado, mas ele teve que permanecer firme. Ele teve que permanecer firme, porque foi a palavra do Senhor que veio a ele. E continua, Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. E o Senhor ainda continua, versículo 7. Somente seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer. Só que aí às vezes a gente cai no erro de, às vezes, querer negociar com o Senhor. Pai, deixa eu te falar, deixa isso aqui para depois, deixa essa área aqui para mexer depois eu resolvo isso. E eu falo muito para os jovens aqui da nossa igreja, a gente tem que ser uma geração que para de procrastinar, ou para de ter muitas distrações que nos tiram daquilo que o Senhor quer para nós. E obediência é diária. A gente precisa praticar esse princípio, e agora que eu tenho uma filha, irmão, isso é muito mais claro para mim, a respeito da obediência. A respeito da obediência com os meus pais, com a minha família, obediência ao Senhor, a gente precisa obedecer Ele. Somente obedeça a minha lei, que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que eu andar. Você quer ter êxito? Você quer ter sucesso nessa vida? Obedeça a palavra. Não negligencie a palavra. A gente é uma igreja que prega a palavra. O pastor, isso é uma das coisas que, se o pastor falar alguma coisa para todo mundo que sobe nesse altar, ele fala assim: Tiago, prega a palavra, não inventa moda. Não precisa, a palavra é suficiente. E nós somos uma igreja que prega a palavra. Não deixe de mencionar as palavras desse livro, da lei, meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito. Desse modo você prosperará, os seus caminhos serão bem-sucedidos, e não fui eu que lhe ordenei. E aí o Senhor continua: seja forte e corajoso. Mas será que ele estava com medo? Estava, porque só precisa ser forte e corajoso quem tem medo. Só precisa ser forte e corajoso quem está temeroso com aquilo que vai de vir. Então deixa eu te falar, não fique apenas temeroso, mas seja forte e corajoso, porque o Senhor, o seu Deus, está contigo aonde quer que você vá. Aonde você plantar os seus pés, o Senhor está contigo. Aonde você entrar, o Senhor está contigo. Não se esqueça da palavra do Senhor para você, para sua casa, para sua família. Por mais que aí fora estejam trazendo muitas palavras ao contrário. Seja forte e corajoso. Persista naquilo que o Senhor tem para você. E enfrenta os medos. E aí Jeremias, lá no capítulo 20, depois de Jeremias ter lutado, ter batalhado, ter feito tudo aquilo que o Senhor ordenou a ele, a gente chega em Jeremias capítulo 20, versículos 7 e 9. Jeremias capítulo 20, versículos 7 e 9, ele já não é mais um jovem, ele já não é mais um menino, mas ele já é um profeta levantado pelo Senhor para uma geração, para uma nação, para trazer a palavra do Senhor, para que o povo possa voltar para Ele, para que o povo possa
voltar para o Senhor, para trazer esperança para um povo cativo, para trazer esperança no meio da derrota. Aqui já é um homem completo, teleios, um homem perfeito, um homem que é usado pelo Senhor. Só que muitas vezes a gente quer ser o homem perfeito para depois fazer as coisas. Muitas vezes a gente quer ser uma pessoa perfeita para depois agir. Deixa eu te falar, a nossa vida com o Senhor, ela é feita de processos. E eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, a nossa vida é como um videogame. Os mais antigos vão lembrar, quando a gente jogava Super Mario Bros, Alex Kidd, que a gente tinha que passar de fases. E aí em cada fase o chefão era mais difícil. Só que não adiantava eu ir lá para o último chefão, porque daí chegar lá eu ia gastar todas as minhas vidas. Eu tinha que aprender durante o processo, durante as fases da minha vida. Então, as lutas que você enfrenta hoje, elas são maiores do que as que você enfrentou ontem. E as que você vai enfrentar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, você vai olhar para as suas lutas de hoje e vai falar, era luta? A luta da minha filha hoje, de 1 ano, é ela ter o mamar dela na hora de dormir. Essa é a luta dela, a guerra, se eu não der o mamar. Para ela é uma luta, mas para mim, é só um mamar, toma aqui, para de chorar, e resolve na hora que ela ganha. E aí a gente começa a olhar para as lutas que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada cristã, e você fala, nossa Tiago, nem era luta, mas a gente não pode negligenciar o tempo que a gente estava vivendo. A luta do meu irmão, para você pode ser pequena, mas para ele ainda é grande, porque ele ainda não adquiriu maturidade, sabedoria, para poder vencer aquilo. Então, na minha e na sua vida, a gente vai passar por processos com o Senhor. E Jeremias chega aqui no capítulo 20, um homem usado pelo Senhor, um homem que destemido na tua palavra, um homem que já sabia o que queria e já sabia a ordenança que ele tinha. E ele chega aqui diante desse povo, versículo 7 de Jeremias 20, diz o seguinte: o Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger, és mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, porque todos riem de mim, pois eu sempre que eu abro a boca é para gritar violência, destruição. Essa mensagem do Senhor me transformou em alvo constante de piadas. Mas olha só, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde dentro do meu coração, como um fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Irmão, a palavra diz um homem que era zombado, era motivo de chacota, e às vezes na nossa vida a gente vai ser essa pessoa que é motivo de chacota. Às vezes na nossa vida nós vamos passar por situações que vão zombar de nós. Só que, assim como o profeta Jeremias diz que a palavra do Senhor, ela queimava tanto dentro dele, que ele não deixava de falar daquilo que ele carregava. E é diferente na nossa vida? Não é, ou não deveria ser. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela precisa permanecer viva no seu coração. Quem aqui já é batizado há mais de 2 anos? Não, desculpa. Quem tem mais de 10 anos de batizado? Quem tem menos de 10 anos? Todo mundo, a maioria aqui já tem mais de 10 anos de batizado. Poucos têm menos de 10 anos que aceitou Jesus. Mas deixa eu te falar, você se lembra quando você aceitou Jesus? Eu vou trazer a sua memória. Você se lembra como você queimava na presença do Senhor e ansiava estar com Ele? E eu não estou falando só de uma reunião, ou da reunião, do culto, da celebração, que é muito importante. Mas a gente ansiava o tempo de meditar na palavra, para ouvir aquilo que o Senhor quer para nós.
para estudar e meditar e saber a direção para a vida. E aí depois de muitos anos, a gente não tem mais esse fogo que queima dentro da gente. Jeremias vem nos alertar. O homem, depois de muitos anos, ainda continuava sendo chacota e zombaria, mas a palavra do Senhor permanecia de tal forma dentro dele, que ele fala que ele não contia aquilo que tinha dentro dele. A palavra era como um fogo. Irmão, a palavra precisa ser um fogo que arde dentro de você todos os dias. Você precisa ansiar pelo momento que você sai do seu trabalho, ou pelo momento que você passa durante todo o dia, ou pelas aflições que você passa, pensando e lembrando que eu vou lá na palavra, eu vou buscar no Senhor direção para aquilo que o Senhor tem para mim. Por que eu estou passando por isso? Qual a necessidade? Porque por muitas vezes a gente vai passar por lutas, por desertos, e o Senhor vai permitir que nós passemos por elas. Jesus não foi poupado. Jesus, quando ele foi batizado, para onde que ele foi? Para o deserto. A palavra diz que o Espírito o levou para o deserto, e lá ele sofreu tentação. Satanás estava lá, junto com Jesus, o Messias, aquele que veio a essa terra, o Filho de Deus. E se nem Jesus foi poupado da tentação de Satanás, por que você acha que eu e você vamos ser poupados? De lutas. Nós não vamos ser. A diferença é que o Senhor Jesus deixou muito claro: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Como Josué, eu não o abandonarei. Como Jeremias, eu estou com você, eu te escolhi. Esse é o nosso Deus. E por que a gente às vezes se pega nos medos, no desespero da vida? Volta para a palavra, para que o fogo da palavra possa arder dentro do seu coração, onde você for. Para que o fogo da palavra queime no seu coração todos os dias. E qual o legado que a gente carrega, e que Jeremias carrega, e que a gente como cristão precisa carregar e deixar para a nossa família? Para você que é pai, para você que é mãe, que tipo de legado você quer deixar para sua casa? Para você que ainda não é casado, ou ainda nem namora. Tiago, o Senhor nem enviou minha bênção ainda, mas vai enviar em nome de Jesus, eu creio nisso. Pega aí, solteiro. Pega aí, Gabriel. O Senhor vai enviar, eu creio que o Senhor vai enviar a bênção para você no tempo certo. No tempo certo, não desespera, não coloca o carro na frente dos bois. Espera no Senhor, o tempo certo Ele vai fazer. Mas que tipo de legado eu quero deixar para minha família, quando eu me tornar um esposo ou uma esposa? Que tipo de homem, que tipo de mulher eu quero ser? Jeremias deixou um legado tão grande, uma história tão grande com o Senhor, que quando Jesus estava andando nessa terra, alguns o confundiram com Jeremias. Esse foi o legado que Jeremias deixou. Depois de anos, o próprio Messias, aquele que há de vir, aquele que veio, aquele que morreu por nós: quem dizes que eu sou? E olha o que a palavra diz, abre comigo aí, Mateus capítulo 16, versículo 13, Mateus 16, 13, ai Pai, quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. O legado de um homem que permaneceu firme naquilo que o Senhor tinha para ele, foi ricocheteado lá quando Jesus estava andando nessa terra. Você sabe o que é o próprio Cristo? Quem dizes que eu sou? Alguns acham que o Senhor é Jeremias. Ser comparado com o Cristo, o Santo, aquele que não tinha pecado, aquele que se entregou, aquele que veio como homem, como carne, para morrer em meu e em seu lugar. Jeremias foi comparado com Jesus. Jesus foi comparado com Jeremias. Irmão, eu não sei você, mas quando eu leio isso,
eu entendo que vale a pena obedecer, vale a pena permanecer na palavra, vale a pena escolher o Senhor, vale a pena ouvir tudo aquilo que Ele tem para mim, porque vai chegar o dia em que homens e mulheres vão olhar para o meu legado e ver, aquele foi um homem de Deus, aquela foi uma mulher do Senhor, vale a pena, não para que o meu nome seja engrandecido, não, mas porque eu escolhi o nome sobre todo nome, eu escolhi aquele que não tem pecado, aquele que não erra, aquele que veio em meu lugar, e morreu morte de cruz em meu lugar, para que hoje eu pudesse ter acesso. Se hoje nós temos acesso a uma graça, a um favor incomparável, é porque Jesus um dia escolheu esse lugar, por mim e por você. Mas às vezes a gente dá desculpas. Eu tinha todas as desculpas para não estar aqui hoje, irmão. Tem 5 anos que eu não vejo a minha mãe. Falar, pastor, deixa eu te falar, põe o outro diácono para pregar, eu vou passar um tempo com a minha mãe. Tem 5 anos que eu não vejo ela. Eu vou passar um tempo com a minha irmã, com a minha família. É lícito, não era errado. Mas que tipo de legado eu quero deixar para minha filha? Para minha esposa? Para os meus próximos filhos, que eu vou ter outros, em nome de Jesus, estou esperando, irmão. Ora, me ajuda em oração aí, pelo amor de Deus. Tamo junto. Que tipo de legado eu quero deixar? Eu quero deixar o legado da obediência acima de tudo, porque se a gente obedece, irmão, se a gente consegue cumprir o princípio da obediência, o pastor Luciano fala isso, que depois de muitos anos escrevendo vários livros, ele foi escrever o livro da obediência, por último, e ele fala, nossa, eu podia ter escrito primeiro, porque todos os outros é base de obediência. Eu jejuo porque eu sou obediente, eu amo porque eu sou obediente, eu faço porque eu sou obediente ao princípio da obediência. No Gênesis, quando a miserável daquela cobra, Satanás, que tirou o homem dos caminhos do Senhor, ou enganou, Satanás é conhecido como enganador, ladrão, mas ali no Éden ele foi o enganador. Ele enganou o homem e a mulher, mas qual o propósito? Para afastar o homem de Deus, para afastar a sua criação do Criador. E qual o propósito de afastar uma criação do seu Criador? Reflexo de obediência. Se eu não estou perto, eu não obedeço. Se eu não escuto, eu não obedeço. Se eu não aprendo, eu não obedeço. Ou se eu... A gente precisa aprender a obedecer o Senhor. O Senhor, Ele tem grandes coisas para mim e para você. E hoje é uma manhã onde a gente precisa voltar para o Senhor e pedir para Ele nos encher de uma palavra que nos sustente em todos os tempos, porque assim foi com Jeremias, assim foi com esse homem usado pelo Senhor, e assim precisa ser na minha e na sua vida. Queria chamar os meninos, a gente já está indo para o final, mas é um convite para você abandonar e deixar de dar desculpa, por mais lícitas que elas sejam, por mais reais que elas sejam. Tiago, não é pecado, Tiago, não estou errando, mas está dando desculpa para deixar de fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A gente é muito crítico, nós vivemos uma geração onde a internet é terra de ninguém, onde todo mundo fala o que quer e o que não quer, e a gente é muito crítico, a gente quer apontar o dedo e colocar defeito em todas as coisas. Porque a parede é preta, porque o louvor toca muito alto, porque o irmão lá da recepção não me cumprimentou direito hoje, porque lá no meu trabalho o meu chefe, não tem sido bom comigo, porque, irmão, porque a gente dá desculpa para tudo.
E a gente, às vezes, precisa ser usado pelo Senhor como esse agente de transformação. Porque se a gente quer viver uma geração transformada pelo Senhor, essa transformação primeiro precisa começar em nós. Então, toda vez que você receber uma palavra ríspida de outro, devolve com amor. Fala com amor, porque é isso que a palavra nos ensina. O que Jesus fala a respeito quando ele dá um tapa ou quando ele é ofendido? Vire a outra, perdoa. Quantas vezes a gente tem que perdoar o outro? 70 vezes 7? Meu Deus! Por dia! 70 vezes 7 vezes. Se você acha que é pouco perdão, faz as contas. Você tem que perdoar por dia. E às vezes a gente guarda no nosso coração raízes de amargura que nos prendem. E aí você sabe o que acontece? Quem fica preso não é quem te fez mal. Quem fica preso não é a pessoa que ofendeu, é você. Você que fica preso a raízes de amargura do passado que já ficaram para trás. E Jesus está aqui te falando: perdoa, libera perdão, viva plenamente aquilo que eu tenho para você. Eu tenho graça, eu tenho favor, mas viva aquilo que eu tenho para você e libere perdão para quem você precisa liberar. Então, eu não sei se isso aqui é para alguém hoje, tá? Nem estava aqui no script. Mas se você precisar liberar perdão para alguém, não perde tempo não precisa nem esperar sair ali, ó. Liga, manda uma mensagem, pede perdão, porque o Senhor tem algo maravilhoso para você, para sua vida, para sua família, para esse tempo que Ele está preparando. Obedeça a palavra e não guarde no coração, não limite aquilo que o Senhor tem para você. Que a palavra do Senhor, assim como em Jeremias, seja um fogo consumidor, que você não guarde no seu coração, mas você transporte. Ai, Pai, a palavra do Senhor precisa saltar o nosso coração. A palavra do Senhor precisa contagiar todas as pessoas que estão ao nosso redor, não só com palavras. A gente costuma dizer que pregue a palavra, mas se for necessário, fala. Mas pregue a palavra com amor, com ação, com dedicação. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ah, Tiago, é que você não sabe como é que é meu vizinho atribulado. Ah, Tiago, é que você não sabe como é que é meu chefe. Ah, Tiago, é que você não sabe, Para de dar desculpa. Jeremias era novo, Moisés era o menor, Davi era o menor, Moisés foi achado no rio, eu acho, não, coitadinho. A gente tem muitas desculpas e a gente vai permanecer nelas, a não ser que a palavra do Senhor entre no nosso coração com tanta felicidade e nos transforme de dentro para fora, porque a ação externa, ela só é um reflexo daquilo que a gente carrega. A sua ação com outras pessoas vai ser apenas um reflexo daquilo que o Senhor já mudou no seu coração. Porque se há mudança no coração, não tem como não haver mudança exterior. Se há transformação de vida interna, é necessária haver uma transformação de vida externa. Precisa haver, porque senão, infelizmente, irmão, deixa eu falar, a transformação do coração ainda não chegou. Se coloca de pé no seu lugar, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem para nós. Confia no Senhor, não se limite
tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Salmos 23, pastos verdejantes. Às vezes a gente quer só viver os pastos verdejantes, mas a gente não quer ouvir aquilo que o Senhor quer no nosso coração, sermos moldados e transformados. Então meu convite para você essa noite, essa manhã, é deixar com que o Senhor te use da forma como que você é, com as suas imperfeições, com as suas limitações, mas sendo quem você é. Você sabe por quê? Se a gente for perfeito, completo, para que a gente precisa do Senhor? Ah não, eu fiz porque eu sou capaz, eu consigo, eu sou suficiente. Mas quando a gente tem uma imperfeição, quando a gente é limitado, não é sobre nós, não é sobre aquilo que eu sei, não é sobre aquilo que eu aprendi, mas é sobre um Deus poderoso que me escolheu dentre todos, me escolheu e me comissionou para fazer aquilo que Ele quer fazer.